Muito bem-vindo ao nosso Pense e Ora de hoje. Já faz aquele like bacana, deixa aí nos comentários um like bem legal. Deixa nos comentários também sua expectativa para o programa de hoje. O tema de hoje é muito especial. A vinda de Jesus está próxima? Vamos falar sobre a vinda de Jesus, se é que está próximo, se não está. O que a Bíblia nos aponta para tudo isso? É muito bom estar com você, me sinto muito feliz. E deixa seu bom dia bem grandão aí nos comentários, sempre depois do programa eu venho dar uma olhada e é uma alegria estarmos conectados com Deus e com a palavra e orando e pensando. Afinal de contas, quem pensa erra menos, quem pensa vive melhor, e pensar e orar é, sem dúvida, decisões sábias para a nossa vida, ok? Vamos lá, então, vamos conversar sobre esse tema tão importante. A vinda de Jesus está próxima. Existe uma série de pensamentos doutrinários sobre isso. Será que Jesus está voltando? Será que está chegando? O que a Bíblia diz? Tem várias linhas aí dessa segunda volta de Jesus que a igreja tanto espera. E respeito se você é pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, ou seja, aqueles que acreditam que Jesus voltará antes da tribulação, que é no meu caso, eu acredito. Aqueles que acham que Jesus vai voltar na tribulação, que a tribulação já começou. Enfim, são linhas teológicas, mas eu vou falar aqui não do que nos separa, mas vou falar do que nos une, ok? Então, sobre a vinda de Jesus, quando será? Será que alguém sabe? Será que tem aqui? Eu já vi previsão desde Nostradamus, quando o mundo ia acabar. E será que alguém sabe, algum pastor, algum apóstolo, pode bater na mesa e dizer: eu sei quando Jesus vai voltar? Será mesmo? A Bíblia diz em Mateus, capítulo 24, versículo 32, presta atenção, que daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. E esse dia e a hora é exatamente a hora dessa segunda volta de Cristo. Nem o próprio Jesus sabe, senão o Pai, diz a Bíblia. Mas em Apocalipse 22, 7 diz: eis que venho sem demora. Então, a Bíblia não nos diz quando será, mas a Bíblia sinaliza para nós eventos que apontam para a proximidade dessa volta. E eu vou listar aqui com vocês alguns eventos, e aí sim, é chocante. Quando a gente olha para os jornais, para os telejornais, quando a gente para ver o que está acontecendo à nossa volta, o quanto que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. A Bíblia é mais atual do que a revista do próximo mês. Ela fala de tudo. Eu vou te dar alguns exemplos aqui de como a palavra de Deus já linka os acontecimentos. Primeiro sinal que a Bíblia nos dá sobre a volta de Jesus. Primeiro sinal, revoluções e guerras. Isso está lá em Lucas capítulo 21, versículo 10. Então lhes disse: então levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. A gente vê hoje, é claro, existe toda uma narrativa ideológica, mas a gente vê hoje uma guerra fria, né? A própria Covid, né? A gente não vai aqui dizer que foi intencional, eu não tenho lei para isso, mas hoje fica muito claro que se um país quiser destruir o outro com uma arma viral, ele consegue. É só soltar um vírusinho no ar aí, você dizima o planeta, você destrói tudo. Então nós já tivemos, nesse último século passado, Primeira Guerra Mundial, onde o mundo achava que estava em paz, mais de 77 milhões de pessoas foram mortas, e destes, pelo menos 7 milhões de judeus. A gente teve no século passado a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, que trouxe ao mundo o conhecimento destruidor de uma bomba atômica. A gente viveu no último ano e já no começo desse século, mais de 48 guerras étnicas que aconteceram e acontecem diariamente. Hoje, mais ou menos 30 nações estão envolvidas em conflitos armados diretos. Então, a gente vive hoje, sim, uma época muito grande de guerras e revoluções, sejam guerras biológicas, guerras virais, guerras no aspecto comercial, porque você pode dizimar um país comercialmente. A segunda evidência, além de guerras e revoluções, está na cara: catástrofes naturais. O clima fica doido. Hoje, um dos grandes assuntos é a respeito do clima. A ONU
reúne os países. Teve agora um comitê internacional das maiores nações do mundo discutindo os efeitos do aquecimento global, enfim. Mas a Bíblia já falava sobre isso. Em Lucas 21:11, e haverá grandes terremotos, fomes, pestilências em vários lugares, as coisas espantosas. A gente viu no último século tsunamis na África, terremotos no Japão, nevascas sem precedentes nos Estados Unidos. Estamos vivendo em São Paulo uma crise hídrica, né? As represas, todas elas estão em níveis recordes negativos. A gente vê, e quando a chuva vem, ela vem descontrolada, a temperatura maluca. Então, é falta d'água, é nevasca nos Estados Unidos, é o ebola, é o Covid, vulcões, erupções. O clima realmente está fora do eixo. Mais um sinal. Outro sinal, aumento do pecado. Quando a gente fala aumento do pecado, não é as pessoas pecando mais, só isso, mas é a gravidade. Para Deus, todo pecado é igual, mas o efeito do pecado e a consequência é diferente. É diferente no céu não entra pecado, porém os efeitos, as colheitas são diferentes. Em Mateus 24:12, a Bíblia diz que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, o primeiro conceito que a gente tem de pecado é que ele tem se tornado muito normal. Hoje, defender ideologias, defender pensamentos antibíblicos ou doutrinas anti-palavra de Deus se tornou moda. Então, é a sensualidade entrando nas escolas, crianças desde cedo já conhecendo bem precocemente o que é uma vida erótica. A gente percebe hoje aquilo que a Bíblia chama de pecado se tornando algo natural. E as igrejas que se cuidem, porque se você não aceitar, a gente criminaliza, te chama de homofóbico, te chama de fascista, te chama de intolerante. E a hora que isso criminalizar, você vai começar a ver pastores presos, padres presos, porque simplesmente não podem mais defender o que a Bíblia ensina. Um outro fator muito importante que sinaliza a volta de Jesus, além do aumento do pecado, é a multiplicação do conhecimento. A Bíblia fala isso em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Muitos correrão de uma parte a outra e a ciência se multiplicará. Se você lembrar, em pouco tempo a gente estava falando de telex, fax, televisão a tubo, computador, internet. Hoje a tecnologia ela se multiplica numa fração de segundos. Aquilo que demorava 100 anos para ser desenvolvido, hoje você tem tecnologias extremamente atualizadas em questão de dias, meses. Tudo tem se tornado algo único nesse último século. A velocidade da informação, a velocidade das conexões é absurdo. Eu estou falando com você agora aqui ao vivo e você está aí em qualquer parte do planeta me assistindo. Olha o quanto que a informação se tornou viável. E a Bíblia já dizia que a ciência se multiplicaria. O outro fator que aponta aí para a vinda de Jesus, não sabemos o dia, mas aponta, é a propagação da nova era. Ou seja, novas formas de entender a fé, novas formas de entender o conhecimento de Deus, da vida, da existência humana. O profeta Isaías já falava sobre isso no capítulo 2, versículo 6. Porque estão cheios de adivinhadores do Oriente. Então, o movimento da nova era nada mais é do que você exportar conceitos religiosos, filosofais, de filosofias orientais e fazer tudo isso algo único para gerar um crescimento, um bem-estar. Então, a influência da nova era hoje está na medicina, a influência da nova era está nas faculdades, nas empresas. Então, é essa mentalidade que muitas vezes vem numa roupagem bonita, agradável, triunfalista, mas que vem de uma imagem satânica, destruidora. E hoje você tem uma roupagem extremamente complexa, porque você tem uma beleza por fora e um projeto satânico por dentro, de dissimular crianças, dissimular fé, porque Satanás sabe que o morno pertence ao inimigo. Deus não tem compromisso com o morno. E uma outra evidência é o avivamento pentecostal. A Bíblia diz que nos últimos dias, em Joel, capítulo 2, versículo 28, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Sim, há muita maldade, sim, há o pecado aumentando, catástrofes,
mas também é uma promessa que na volta de Cristo, o poder do Espírito seria derramado sobre toda a carne. Isso é um sinal maravilhoso. Um outro sinal da volta de Jesus é o renascimento da nação de Israel, que aconteceu, é um fato, e estava na Bíblia. Isaías 66:8, nasceria um povo num só dia, uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu luz a filhos. No século XX, nós sabemos que também nós presenciamos o cumprimento de uma das maiores profecias milenares, que foi o renascimento da nação de Israel. Em 1947, mais propriamente dito, no dia 20 de novembro, a ONU votava a favor da criação do Estado judaico, ou seja, em 14 de maio de 1948, contra todas as probabilidades, os judeus voltaram a ser uma nação efetivamente constituída. E esse povo, que teve por quase 2.000 anos espalhados no mundo, voltou a se agrupar como uma nação independente, uma nação forte no ano de 1948, século passado. Essa é mais uma profecia bíblica. Mais uma profecia sobre a volta de Jesus é a propagação do evangelho no mundo todo. Mateus 24:14, e quando esse evangelho tiver sido pregado no mundo inteiro, então virá o fim. A gente vê hoje pela internet essa facilidade, essa plasticidade de poder pregar o evangelho em todos os cantos. E a última evidência é a iminência de um governo mundial. A gente vive hoje uma guerra de superpotências para ver quem assume a liderança. Isso já estava na Bíblia. Em Daniel capítulo 7, versículo 23, falava o seguinte: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará a terra toda, e pisará os pés e fará em pedaços. Então não é de hoje que existe uma briga aí por um governo mundial, uma ordem mundial que vai subjugar religiões, fé, costume, comércio. A gente não sabe qual é o país, mas já existe sim uma grande ideia. E a gente percebe hoje a hegemonia se levantando, essa guerra Estados Unidos e China, né? Muitos dizem que a China pode ser essa nação, infelizmente comunista, que vai trazer esse poder hegemônico, né? E na China a gente sabe que Deus é o próprio país. Isso é um grande problema. Mas o seu desafio hoje não é só entender quando Jesus vai voltar, porque nem o próprio Cristo sabe, só o Pai. Mas é estar preparado. E eu vou te dar 3 dicas no pique aqui. A primeira é: ouça a voz de Deus. Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. 2. Creia. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E terceiro, confesse. Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Nós vamos orar nesse instante. Nós vamos orar porque os sinais estão aí. Os sinais da vinda do Messias estão aí. Para quem quiser ver. A vinda de Jesus está próxima. E nós precisamos estar prontos. Ouvir a palavra, crer em Jesus e confessar. Se ele vai voltar e eu estiver vivo ainda, amém. Se eu já tiver descido à sepultura, a Bíblia diz que os primeiros a ressuscitar serão os mortos. As sepulturas do mundo inteiro se abrirão. E aqueles que partiram em Cristo ressuscitarão, com seus corpos renovados. Eu sei que você tem muitos anseios, mas Jesus está esperando a ordem do Pai. Os sinais estão aí. Eu listei para você 8 sinais aqui. Poderia ter muitos outros. O tempo não me permite. Mas Jesus está voltando. E o desafio não é descobrir quando. O desafio é estar pronto todos os dias, para que quando Ele voltar, a gente suba. Escreva aí no chat: eu serei salvo. Escreva: eu serei salvo. Eu serei salvo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro com os teus filhos agora. Oro com tuas filhas, peço a tua direção, a tua graça, o teu amor, a tua fidelidade. Tira de nós, ó Deus, todo medo, toda dúvida. Nós precisamos entender que os dias são maus. As profecias e os sinais que o Senhor disse na sua palavra estão se cumprindo. Todos eles, Pai. A cada dia que passa, nos vemos mais próximos do retorno do nosso Mestre, onde seremos levados para um lugar onde não haverá mais dor, mais pranto, mais ranger de dentes, um lugar onde teremos paz e vida.
E sabemos que há uma luta, Senhor. Há uma luta constante, diária, para que a gente se esfrie, para que nós possamos esquecer dos Teus mandamentos, esquecer dos Teus princípios, quando deveríamos nos abrir para um tempo novo. Bendito Deus, eterno Pai, ajuda-nos, Senhor, a não esquecer da Tua presença, ajuda-nos a não esquecer dos Teus valores e crer que Tu és um Pai presente na angústia, um Deus sobrenatural. Nós Te amamos, Senhor, e mesmo sem saber o dia, a hora, nós queremos assumir o compromisso de estar prontos, para que quando for o dia, quando a trombeta soar, e será tão rápido, a Tua palavra diz que será como um ladrão, no abrir e fechar de olhos, nós não estaremos mais aqui, subirão para reinar eternamente ao Teu lado, Pai bendito. Nos ajude, Senhor, nos ajude com a nossa falta de fé, e os sinais estão aí para provar que a Tua palavra não é mentirosa. Tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor, que nós não nos curvemos, mas que possamos ir até o final com o Teu nome, ir até o final sem negar a fé, sem negar a nossa confiança, sem negar os nossos propósitos. Dê sabedoria aos Teus filhos, nesta manhã, os que estão desanimados, os que estão abatidos, aqueles que acham que não vale mais a pena esperar. É na espera que o Senhor se inclina para nos ver, é na espera que descobrimos a nossa fé, é na espera, e nós esperamos o dia que o Senhor vai voltar, Pai. Não sabemos se estaremos vivos fisicamente, ou já teríamos partido desta terra, esperando no seio de Abraão um grande dia. Mas seja qual for o lugar, o ambiente, nós confessamos a nossa fé, que cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Oh Jesus, Tu és maravilhoso. Ajuda os Teus filhos que estão desanimados agora, anima-os, encha-os de Teu Espírito, encha-os da Tua presença. É o que eu Te peço, crendo que Tu nos ouve, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Como é bom estar com você, como é bom, eu não sei o dia, mas Te dei os sinais, então fique esperto, ouça a palavra, creia em Jesus e confesse. Nos vemos amanhã. Amanhã é um dia importante, amanhã é meu aniversário, hein? Eu vou estar aqui no meu aniversário, 16 de novembro, para bater um papo com você aqui no nosso Pense e Ore de amanhã. Um beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe. Uma excelente segunda-feira de feriado. Quarta-feira nada, segunda-feira de feriado, 15 de novembro. Beijo, tchau.